dessas empresas têm enfrentado dificuldade em encontrar profissionais qualificados com perfil adequado às suas exigências. No contexto, ainda existe uma lacuna entre a formação acadêmica e as exigências do mercado, porque não só são elementos que ajudam o jovem a encontrar o trabalho, mas são elementos que ajudam o jovem a se manter no emprego e naturalmente a crescer nesse emprego onde ele estiver. As habilidades comportamentais tu podes aprender em qualquer lugar, ok? Mesmo na vivência do dia a dia, nós podemos aprimorar as nossas habilidades comportamentais e nós podemos usá-las posteriormente no ambiente de trabalho. Ora viva, muito bom dia, caros telespectadores. O meu nome é Wilson Armando e hoje estamos para falar sobre as soft skills e a sua relevância para o desenvolvimento profissional. E para esta conversa temos o nosso convidado, Milton Manhessa. Milton, pode cumprimentar aí o pessoal. Ok? Bom dia a todos e todas. Meu nome é Milton Manhissa, tal como o Wilson já disse. E estaremos aqui juntos para conversar sobre esse tema de bastante interesse. Boa. Para não ter que perguntar, mas quem é Milton? Milton, poderia nos fazer um brief sobre a sua biografia, num breve espaço de tempo, só para sabermos quem é o Milton e com que autoridade ele fala essas coisas. Ok? Obrigado. Bom, eu sou formado em antropologia e sociologia e trabalho neste campo de inserção laboral há aproximadamente ah, 4 anos e bom, é uma área bastante interessante e espero partilhar algumas coisas que sabemos nesta conversa com o Wilson. Boa. Então, para dar seguimento ao nosso tópico, como eu fiz referência, a relevância dos soft skills no desenvolvimento profissional, sobretudo de jovens. Ah, Antes de mais, eu acho que seria interessante o Milton fazer um ponto de situação em relação à evolução do mercado laboral, do ponto de vista de dinâmicas e exigências atuais para podermos entrar naquilo que é o nosso próprio tema. Como é que está o mercado de trabalho, Milton, e como é que fazes a relação da dinâmica atual do mercado de trabalho com o nosso tópico? Ok, ok. Obrigado, Wilson. Uma questão bastante interessante. Olha, o mercado do trabalho tem se tornado cada vez mais dinâmico e competitivo, principalmente do nosso contexto, onde existem, vamos lá, desafios estruturais, ou seja, esse desajuste entre a formação e a demanda, a falta de empregos formais, entre outros elementos que dificultam a empregabilidade dos jovens. Ah, Bom, ao longo deste meu percurso profissional, já mantive contato com diferentes empresas e já identifiquei que muitas dessas empresas têm enfrentado dificuldade em encontrar profissionais qualificados com perfil adequado às suas exigências. Ou seja, profissionais que eventualmente tenham uma boa comunicação, proatividade, etc. Além disso, nota-se que no nosso contexto ainda existe uma lacuna entre a formação acadêmica e as exigências do mercado. Ou seja, os jovens até podem ter a componente técnica, mas falta essa componente de soft skill, essa habilidade comportamental, essa comunicação que o jovem naturalmente tem que ter essa proatividade. Então, isso faz com que esse tema em específico se torne bastante relevante de se debater e naturalmente se apreciar. Boa. E então, o que são os soft skills? Ok. Olha, os soft skills são habilidades comportamentais, habilidades interpessoais
que nos ajudam ou que influenciam a forma como nós interagimos no ambiente do trabalho. Ou seja, elas se diferenciam das habilidades técnicas, ou que em inglês chamam hard skills. Então, elas se diferenciam, elas estão mais ligadas já à inteligência emocional, estão mais ligadas à liderança, à proatividade, à forma como nós lidamos com os desafios no ambiente de trabalho. E pronto, como eu me referi anteriormente, são alguns pontos são alguns elementos que as empresas sentem falta nos jovens que eventualmente passam por elas, e que é extremamente importante trabalhar esses elementos, porque não só são elementos que ajudam o jovem ele a encontrar o trabalho, mas são elementos que ajudam o jovem a se manter no emprego e naturalmente a crescer nesse emprego onde ele estiver. Boa. Alguns exemplos dessas competências que são mais procuradas no seio dos recrutadores? Sim. Eu, ano passado, em 2024, tive o prazer de fazer uma pesquisa de mercado em Cabo Delgado, em específico na cidade de Pemba. O objetivo da pesquisa de mercado era perceber mais ou menos qual é o perfil ideal, qual é o perfil que o setor privado aprecia nos jovens. E resultado dessa pesquisa, nós percebemos que mais do que as competências técnicas que são essas que o jovem aprende na escola. Existem algumas competências que, a princípio, parecem escondidas, não existir, mas que são extremamente valorizadas pelo setor privado. Uma das coisas que esteve no topo dessa pesquisa foi a comunicação assertiva. Então, o setor privado, ele, reclama de não ter jovens que tenham uma comunicação assertiva. Então, esse seria um exemplo, esse seria um dos primeiros exemplos que eu trago, ter uma comunicação assertiva, saber transmitir ideias, saber negociar e interagir com colegas, com clientes no ambiente do trabalho é extremamente importante, e o setor privado valoriza esse soft skills, eu posso, sim, assim posso dizer, essa habilidade. E a outra coisa é pontualidade e assiduidade. Bom, trago esse exemplo porque é o mais comum dos jovens, ou seja, o jovem, eu costumo ver nas redes sociais, bom, alguns memes sobre essa coisa que é de facto uma realidade. Então, o jovem moçambicano, ele não tem o espírito de pontualidade. Ele não tem o espírito de assiduidade, porque mais do que ser pontual, há que ser assíduo. Isso demonstra comprometimento com o trabalho que está a desenvolver. E outra habilidade que eu poderia trazer aqui é a questão da proatividade, quer dizer, não jovens que apenas fazem o trabalho, mas jovens que buscam por soluções de forma constante. A questão de gestão de tempo, porque também o setor privado valoriza muito a questão de jovens que têm uma boa organização, de jovens que sabem gerir o seu tempo. Isso também aumenta aquilo que é a produtividade na empresa. Ok? E pronto, a questão também de jovens que com espírito de liderança, enfim, são inúmeras habilidades que nós poderíamos aqui arolar, mas eu penso que essas são as principais que posso trazer como exemplo, que acima de tudo o setor privado aprecia nos jovens. Boa. E em seguimento a algumas dessas habilidades que o Milton fez referência, tem algumas dicas sobre como é que os jovens podem desenvolver essas habilidades e onde podem desenvolver essas habilidades? Sim, olha, para o desenvolvimento das soft skills, das habilidades comportamentais, eu penso que existem várias formas. Uma das formas é o trabalho que grande parte das organizações vem desenvolvendo, que é dar a formação humana. Ou em outras instituições nós podemos encontrar formação em habilidades para a vida. São formações extremamente importantes que ajudam o jovem
a desenvolver essas habilidades, onde ele vai aprender o trabalho em equipe, vai aprender a ter uma comunicação assertiva, a se comunicar sem medo, a saber gerir o tempo. Então, em meio às organizações, nós podemos encontrar essas formações, que chamam a formação humana ou habilidades para a vida, mas mais do que isso, o jovem também pode, vamos lá, fazer estágios, fazer voluntariado, fazer trabalhos em equipe. São tarefas que vão ajudá-lo vamos lá, a desenvolver essas habilidades. Mas também ele pode fazer, o jovem ele pode tentar colher o feedback daquilo, de como que ele é com outras pessoas, ou seja, procurar mentores que possam ajudar a desenvolver essas habilidades, mas também fazer uma avaliação de si mesmo, uma autoavaliação. Como é que eu estou, como é que eu me comporto, como é que eu faço as coisas assim. Então, penso que é uma forma que o jovem pode usar também para aprimorar ou para melhorar essas habilidades e também eu acho que é importante que também participe de workshops, entre outros encontros que sejam cruciais, onde ele pode desenvolver essas habilidades. Ou seja, as habilidades comportamentais tu podes aprender em qualquer lugar, ok? Mesmo na vivência do dia a dia, nós podemos aprimorar as nossas habilidades comportamentais e nós podemos usá-las posteriormente no ambiente de trabalho. Boa. E na sua experiência, Milton, tem sido uma tarefa fácil aprender essas habilidades? Boa pergunta. Olha, naturalmente que não é uma tarefa fácil. Se posso dizer, eu acho que essencialmente não existe algo fácil. Principalmente, nós trabalhamos com jovens que eles nunca tiveram contato, vamos lá, com uma formação, por exemplo, de habilidades para a vida ou formação humana. São jovens que fizeram a formação técnica e depois chegam até nós, devem aprender essa componente humana, essa componente para a vida que envolve essas habilidades comportamentais que ajudam na sua empregabilidade. Então, não é fácil porque, pronto, falamos aqui, por exemplo, da pontualidade e assiduidade. Nós somos muito rigorosos quando damos essas formações. Nós somos muito rigorosos, mas essa rigorosidade ela tem um fim. Ou seja, mostrar a ele que, olha, no mercado de trabalho, tu tens que ser pontual, tu tens que ser assíduo. Se tu faltas 3 vezes, tu vais perder o emprego. Então, é a mesma coisa aqui na formação. Se tu faltas 3 vezes, tu vais perder a formação. Então, tem sido uma tarefa tecnicamente difícil, mas que no final nós ficamos felizes porque temos feedbacks, vamos lá, positivos, temos jovens a se manter no emprego, não somente a ingressar no emprego, mas também a se manter no emprego, o que é extremamente difícil e que para a nossa realidade atual tem sido um calcanhar de Aquiles. Temos diversos jovens que até podem encontrar uma oportunidade, mas porque a falta dessas habilidades comportamentais, essas soft skills, os jovens acabam não se mantendo no emprego e naturalmente se perguntam o que é que está a acontecer, mas é justamente por conta dessas habilidades que não têm e que poderiam aprimorar. Bom. Certo. Bom, eu penso que algumas dicas muito importantes aqui já ficaram e estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Milton, tem algumas considerações a deixar para os jovens antes de terminarmos? Sim, obrigado, Wilson. Bom, uma das coisas que eu acho que poderia deixar aos jovens, mais do que ver esse vídeo, eu penso que cada jovem poderia aprimorar as suas habilidades, olhando para aquilo que foi a nossa conversa, como é que pode
aprimorar essas habilidades. Porque, Wilson, eu te falo que essas habilidades comportamentais, as soft skills, são coisas que aparentemente não existem. São coisas que aparentemente as pessoas olham, ficam. ah, Tipo, isso aqui não faz sentido, eu não preciso disso, eu tenho a formação técnica, eu fiz engenharia, eu fiz contabilidade, eu fiz, sei lá, entre outros cursos. Então, eu não preciso dessa componente. E o que acontece é que vamos ter um jovem que vai ingressar no mercado de trabalho, mas não vai ter sucesso, porque não tem essas componentes. E essas componentes são as mais valorizadas no mercado de trabalho, porque componentes técnicas são muitos jovens que têm. Temos muitos jovens formados, temos diferentes cursos no mercado, mas jovens que realmente têm essas soft skills são poucos jovens e o mercado de trabalho precisa desses jovens. Então, uma das coisas que eu poderia deixar aos jovens é aprimorar essas habilidades comportamentais, essas soft skills, por meio de várias formas que nós aqui fizemos menção e que tenham sucesso, olha. Bom, muito obrigado, Milton, pela sua participação nesta nossa breve conversa. E nós prometemos voltar com mais um debate que nós achamos que é relevante para os jovens que procuram uma forma de se integrar no mercado de trabalho e também de se manter. E obrigado por nos acompanharem. Até a próxima e muito obrigado mais uma vez, Milton, pela participação e pelas ideias valiosas que aqui partilhou.